tem a matéria da Folha explicando por que o Collor foi preso, né? A gente está falando do passado, de 35 anos atrás, mas ele foi preso por algo muito mais recente, que tem acho que 10 anos. Né? Exato. 10 anos, exato. 10 anos. Essa é uma outra semelhança. Eu vou passar uma outra semelhança entre o Collor e o Bolsonaro, é que nenhum dos dois foram presos pelos piores crimes deles. Né? Exato. Então, bora lá. Collor foi preso por propina de 20 milhões ligada à subsidiária da Petrobras em gestões Lula e Dilma. A Folha conseguiu amarrar Lula e Dilma aqui, né? Como se tivesse, de certa forma, alguma coisa a ver com isso. Quando, na verdade, eu acho que a BR Distribuidora já tinha sido privatizada, não? Uma parte, mas quem privatizou o resto dela foi o Temer e o Bolsonaro. Né? Foi o Temer e o Bolsonaro. Hoje não tem mais, né? É uma empresa... Agora é Vibra. É Vibra, é uma empresa privada. Exato. Bom, a denúncia derivada da Operação Lava Jato que levou o ex-presidente e ex-senador Fernando Collor à prisão nessa sexta-feira o acusava de ter recebido pelo menos 20 milhões em propinas no esquema de corrupção da Petrobras entre 2010 e 2014. A acusação foi apresentada originalmente em 2015, durante o comando de Rodrigo Janot na PGR. O órgão afirmava que o ex-presidente viabilizou irregularmente a celebração de 4 contratos de construção de base de distribuição de combustíveis entre a UTC Engenharia e a BR Distribuidora. O recebimento dos valores teria acontecido de acordo com a acusação, em 21 pagamentos em espécie realizados pelo ex-presidente da empreiteira, Ricardo Pessoa, na sede da empresa. Os valores foram recebidos pelo empresário Pedro Paulo Bergamaschi, de Leoni Ramos, e pelo doleiro Alberto Youssef, de acordo com a acusação. Comprovantes encontrados no escritório de Youssef e depoimentos de delatores foram usados como elementos de prova na ação. Collor foi citado na delação de Youssef como um dos beneficiários do esquema de corrupção na Petrobras e também em depoimento de Ricardo Pessoa. Em meio aos escândalos da Lava Jato, a Petrobras iniciou em 2016 um processo de venda da BR Distribuidora. Em 2019, a estatal se desfez de 30% dos 71,25% do capital que ainda detinha da subsidiária e perdeu o controle dela. Em 2021, a companhia vendeu o restante de sua participação e deixou de ser acionista. Então, aqui já fica importante falar que, cara, o objetivo da Lava Jato foi esse. Essa frase aqui resume bem os motivos da Lava Jato, o objetivo da Lava Jato. Em meio a escândalos da Lava Jato, a Petrobras iniciou em 2016 um processo de venda da BR Distribuidora. Era sobre isso a Lava Jato. Era sobre o desmonte de grandes órgãos públicos e para frear o avanço das empreiteiras brasileiras, né? E aí a gente volta a dizer aqui, Camargo Correia, Odebrecht e todas essas que estavam começando a disputar... exato. Essas empreiteiras estavam tão grandes, pegando contratos tão grandes no Brasil, que elas estavam começando a disputar o mercado internacional com empreiteiras norte-americanas. E aí, obviamente, não tinha como isso acontecer. Tá gostando do papo? Então se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada e, se puder, ajuda a gente fazendo um Pix. Muito obrigada. Collor foi condenado em maio de 2023 pelo STF por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O julgamento terminou em 8-2 contra o ex-presidente e só os ministros Gilmar Mendes e Cássio Nunes Marques votaram pela absolvição. A pena é de 8 anos e 10 meses em regime inicial, fechado. O que me chama muita atenção, primeiro é essa manchete, né? Querendo... Aliás, depois tem o Lula... O Lula e a Dilma ao colo. Não, mas então... Porra, vamos lá. Demais, vai. A gente... Porque assim, hoje eu vi uma fala da Andréa Sadi, eu achei muito problemática e mostra de que lado o Globo sempre está. Querendo falar... Ela falou praticamente assim, vocês que são... Tipo, falando para a esquerda, né? Vocês são contra a Lava Jato, não dá para ser contra a Lava Jato e a favor da prisão do Collor. Cara... Tem muita coisa que aconteceu ali que eram esquemas reais. Eu, pelo menos, não sou esse petista louco que fala que não tinha escândalo de corrupção na Petrobras. E isso ficou muito evidente, entendeu? Até que ponto esses escândalos de corrupção dentro da Petrobras foram instrumentalizados pelo Sérgio Moro, pelo Dallagnol, isso é uma outra história. Mas isso é muito factível e é muito, assim, Collor,
entendeu? Fazer esquemas para ganhar 20 milhões de reais. É o que sempre o Collor fez, e ele continua sendo reeleito de forma compulsiva pelos alagoanos, pelo amor de Deus. Então, esse escândalo é um escândalo que realmente envolvia a Petrobras, mais um escândalo que tinha dentro da Petrobras, essa privatização. Na verdade, o que realmente eles queriam fazer, a gente sabe, e se rolar outro governo de extrema-direita, a Petrobras corre sério risco de ser privatizada. Então, o que eles sempre queriam é isso. Inclusive, o Fernando Henrique chegou a fazer um logo da Petrobras privatizada. Um novo logo que ele estava lá negociando, não sei o quê. Então, e o Collor sempre teve metido nesse rolo. Agora, você colocar o Lula e a Dilma, entendeu? Ali a base era gigantesca que o governo Lula e o governo Dilma tinham. Então, é óbvio que tinham diretorias que eram comandadas pela base do Centrão lá, por vários caras. Agora, sim, porque o que sempre se usou contra o Lula, é muito importante a gente voltar um pouco, era essa história de ele sabia. Se ele sabia ou não, só a consciência dele sabe, algumas pessoas próximas dele. Mas isso, cara, então ele sabia, ele prevaricou. Agora, até as pedras lá do jardim lá do Palácio da Alvorada sabe muita coisa, que tem esquema de corrupção em várias estatais e conluios de empresa privada com estatais. Isso é muito velho. E agora, geralmente nos governos petistas, isso é investigado. Inclusive, alguns petistas foram presos. Entendeu? Então, isso fica claro. O Collor é um renomado bandido da política brasileira, isso sempre foi. E um cara extremamente fora da realidade ainda, né? Eu estava ouvindo até na Globo News hoje que ele se comparava a Dom Pedro I. Nossa. É um cara que ele tem 75 anos, eu estava vendo, né? Já é um senhor, né? Mais velho que o Bolsonaro, inclusive. E espero que passe uns bons anos na cadeia, até porque o Maluf ficou no final da vida na cadeia, o Collor agora... o Maluf já voltou para casa, mas o Collor é bom passar uns anos na cadeia, porque esses canalhas que sempre roubaram na política brasileira, como inclusive o Bolsonaro, é bom que passe um bom tempo na cadeia, que isso sempre vai melhorar a política brasileira. Ô, Fernando, a Sadi estava defendendo a Lava Jato, então, na Globo News hoje? Ela estava dizendo assim que você não pode ser contra a Lava Jato, porque o Collor está sendo preso por uma investigação iniciada pela Lava Jato. Entendeu? Vou mostrar, então, uma foto do casamento da Sadi, posso? Com o Rizek? Quem era esse aí? Sério? Nossa, sério? Pois é. Então, bom, a Globo nessa questão da Lava Jato. Não fui convidado, eu sou a minha colega de faculdade do Rizek, esperava ser convidado. Inclusive conheceu o Aécio. Aliás, o Aécio tem os mesmos hábitos desse preso agora que a gente sabe. É verdade, eles gostam. O Bolsonaro é um pouco com alguns aditivos aí que ele... Supostamente, né? Supositoriamente também, né? Você lembra dessa história? Também. Supositoriamente, para quem é mais velho, sabe que supositoriamente ele usava. Eu acho importante falar da Lava Jato, que a Lava Jato começou a perder toda a credibilidade quando o senhor Sérgio Moro e o senhor Deltan Dallagnol e outras pessoas dentro da Polícia Federal começaram a armar para culpar o Lula. E isso tem diversas provas. Não sou eu que acho, não é o Fernando, não é o Claudinho. Tem prova disso. Então, como é que você vai passar a mão na cabeça de uma operação que fazia esse tipo de conluio assim, explícito pelo WhatsApp? Assim, os prints são escandalosos mesmo. E graças ao Intercept. Muita gente na esquerda esquece que o Intercept teve um papel muito importante nisso, e agora a esquerda, porque o Intercept está investigando lá o Silvio Almeida, o Mascara, fica metendo pau no Intercept. O Intercept, que foi o veículo que começou, e o Glenn Greenwald, inclusive, ajudou muito, junto com o Demore e outros caras, mas graças ao jornalismo, né, que a gente desbaratou essa organização criminosa, como falou o nosso... Gilmar Mendes. Nosso não, seu, né? Meu não. Foi quando eu conheci o Demore, inclusive. Foi na época da Vaza Jato. Eu comecei a seguir ele no Twitter e tudo mais.